Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 21/12/2023, o 124º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Aqui no canal há informações para atingir a mente objetiva e analítica, bem como também os níveis mais profundos. Tudo depende da capacidade de decodificação do receptor. Por isso, eu utilizo terminologia própria, metáforas e parábolas. A heterogeneidade dos humanos de superfície implica que, didaticamente, assim precisa ser feito. Nesse vídeo 124, vou mostrar o que esperar de 2024. Será um ano, com certeza, para lá de desafiador. É um vídeo importante. Ouça-o todo. Na parte final dele, há mais peças para encaixar. Há muita informação aqui, objetiva e subliminar, para que você possa entender 2024 e 2025, uma vez que é um processo contínuo e interconectado. Tudo foi e continuará a ser, como tem sido alertado aqui no canal há mais de 3 anos. No mês passado, falei dos 22 meses seguintes, parcialmente. Há mais a ser dito sobre esses 22 meses? Estamos chegando ao solstício, que será amanhã, dia 22 de dezembro. A palavra solstício vem do latim solstitium, sol sistere, e significa sol parado. Nesse dia, começam novos níveis de prontidão para este momento. Após o astro-rei ficar alguns dias imóvel na parte de baixo, em média 3 dias, ele retorna no seu caminho ascendente. Depois que iniciar o seu movimento de retorno para cima, os efeitos se farão sentir. Vou repetir. Após iniciar o seu movimento de retorno para cima, os efeitos se farão sentir cada vez mais fortes e os impactos virão celeremente em função das 3 variáveis exógenas, determinantes, vitais, e secundariamente em função das variáveis endógenas, concomitantemente aos catalisadores. Revejam, na verdade, a parábola da represa no vídeo 111, aqui do canal. Uma colheita começa. Muitos já estão sucumbindo. Outros irão. Poucos não. É um processo seletivo. É você quem se elege. Conforme vocês sabem, estamos no período das consequências. Após um período de fixação das causas, gera desconforto tornar público certas informações, mas não o fazer seria uma omissão grave. Este é o momento em que você deve focar em obter informação relevante e fidedigna, apreciá-las com cuidado e discernimento e agir rapidamente, tudo segundo o seu livre-arbítrio. Estamos em um momento da travessia de um modelo que se esgota celeremente, rapidamente, para um outro modelo que ainda não está fixado, não está implantado. Historicamente, estes são momentos perigosos e decisivos. Tudo pode mudar repentinamente. Cabe a você decidir o que vai fazer e arcar com o ônus ou bônus decorrente. Mais do que nunca, se aplica aqui uma das máximas do canal. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. É uma colheita, uma busca por corações e mentes. Você estará onde o seu foco de consciência te levar. Todas as ferramentas estão à disposição e estão sendo usadas pelos DGs.
desinformação, controle de narrativa, sedução e coação são algumas das que os DGs usam. Chegar às pessoas, controlá-las e influenciá-las é vital para eles. Você, meu amigo e minha amiga, controla bem menos da sua vida do que você imagina ou pensa. Não é difícil usar novas tecnologias para entrar na sua mente, no seu cérebro. O DARPA e seus chefes têm investido muito dinheiro nesse sentido. Sakrata Kryzoev é um cientista inovador que trabalha na Universidade de Miami e que, eventualmente, tem que visitar o condado de Arlington, na Virgínia. Ele desenvolveu uma tecnologia para falar e influenciar o cérebro à distância, sem fios. Essa tecnologia baseia-se no uso de uma nova classe de unidades ultrafinas chamadas nanopartículas magnetoelétricas, MEMPs. Ele declarou uma vez, abre aspas, existem 80 bilhões de neurônios no cérebro humano. Então imagine como seria difícil anexar 80 bilhões de microeletrodos para acessar a cada neurônio. A única maneira de realmente aproveitar é sem fio, por meio da nanotecnologia. Fecha aspas. Os milhões de MEMPs são introduzidos no corpo por via intravenosa, até que atravessem a barreira protetora hematoencefálica, a barreira protetora do cérebro, a barreira hematoencefálica. O cientista disse, uma vez que os MEMPs, que é essa nanotecnologia, estão dentro do cérebro e posicionados próximos aos neurônios, podemos estimulá-los com um campo magnético externo e eles, por sua vez, produzem um campo elétrico com o qual podemos falar sem a necessidade de usar fios. Fecha aspas. Observem que é essencial, então, introduzir os MEMPs no corpo humano através de uma seringa para que eles possam ultrapassar a barreira do cérebro, a barreira protetora hematoencefálica. Essa nanotecnologia permite falar dentro da mente, influenciar decisivamente o indivíduo e fazê-lo se comportar e agir segundo um padrão estabelecido. Ela está operacional já há algum tempo. O projeto chama-se Brainstorms. Bem, vamos agora ao tabuleiro, onde as peças percepcionam. Comecemos, como de costume, pelo cavalo. Comecemos, então, pela guerra Ucrânia-Rússia. Não só a contraofensiva ucraniana fracassou, como há uma expectativa de que os russos possam vir a tomar mais território da Ucrânia neste inverno. Como disse no vídeo anterior, existe uma grande possibilidade, inclusive reconhecida pelos Estados Unidos, de os russos fazerem uma ofensiva no inverno. A situação das tropas da Ucrânia é muito difícil. Num recente pronunciamento de Putin, numa reunião do Ministério da Defesa russo, ele disse, abre aspas, a Rússia tem agora a iniciativa no conflito na Ucrânia e tem a liberdade de conduzir ações militares como achar adequado. Em essência, estamos fazendo o que consideramos necessário, o que queremos. Fecha aspas. Ele salientou que as fábricas de defesa russas aumentaram a produção de armas em 2,7 vezes, em média, durante o ano de 2023, e em até 7 vezes, aumentar a produção em até 7 vezes para os produtos mais procurados. Durante a cerimônia, o Ministério da Defesa russo estimou as perdas de militares ucranianos desde o início das hostilidades em mais de 383 mil combatentes. Se essa estimativa estiver correta,
para um país pequeno como a Ucrânia, ter quase 400 mil soldados mortos é muita coisa. Praticamente insuportável. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a OTAN, abre aspas, deveria estar preparada para mais notícias, fecha aspas. O tenente-coronel do Exército dos Estados Unidos, Daniel Davis, membro sênior e especialista militar em prioridades de defesa, declarou o seguinte, abre aspas, todas as categorias estão a favor da Rússia e continuarão a inclinar-se a favor da Rússia, fecha aspas. Cabe aqui outra das máximas do canal para aqueles que, no início e no decorrer do conflito, acreditaram nas previsões das autoridades ocidentais e também na mídia ocidental quanto às chances de vitória da Ucrânia. A máxima é: só se desilude quem se ilude. Diante desse quadro, demonstrado aqui no canal desde o início para quem tem discernimento, vê-se hoje que o apoio ao presidente da Ucrânia, Zelensky, vem decaindo acentuadamente em várias frentes. Eu já comentei aqui sobre o racha que existe hoje na Europa em relação ao apoio à Ucrânia, bem como a erosão do apoio à Ucrânia no Congresso dos Estados Unidos, que está sendo levado adiante pelo novo presidente da Câmara dos Deputados, e também vários outros congressistas republicanos. Adicionalmente, e para piorar a situação, agora a oposição a Zelensky está vindo de dentro da Ucrânia, diante do fracasso da contraofensiva e a possibilidade muito real de que, para alcançar a paz, os ucranianos terão de ceder às exigências de Vladimir Putin. Simon Schuster escreveu na revista Time, abre aspas, os próprios associados de Zelensky são extremamente céticos em relação à política atual, fecha aspas. Com ele descrevendo a crença no presidente, na vitória final da Ucrânia sobre a Rússia como algo, abre aspas, paralisante, beirando o messiânico, fecha aspas. Essa é a visão de muitos associados de Zelensky, que a atual política e a visão que ele tem sobre as possibilidades da Ucrânia são algo paralisante, beirando o messiânico. Para exemplificar a vocês o nível a que a oposição a Zelensky está chegando, eu vou citar alguns exemplos. De acordo com informações do site de notícias ucraniano, Ukrainska Pravda, o exército ucraniano está dividido entre aqueles que estão alinhados com o comandante em chefe da Ucrânia, general Valery Zaluzhny, que tem se oposto a Zelensky, e aqueles que são leais ao comandante das forças terrestres, Oleksandr Syrsky, um aliado de Zelensky. O general que comanda, Zaluzhny, não foi o único a criticar Zelensky. O presidente da Câmara de Kiev, Vitaly Klitschko, apoiou publicamente os comentários do general sobre a guerra, afirmando que Zelensky estava, abre aspas, pagando pelos erros que cometeu, fecha aspas. O ex-presidente Petro Poroshenko também se desentendeu com Zelensky, sendo retaliado quando as autoridades ucranianas impediram o ex-presidente de deixar o país para uma reunião planejada com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Até mesmo antigos colaboradores próximos a Zelensky estão se voltando contra o presidente. Oleksiy Aretovich, antigo conselheiro presidencial de Zelensky, que agora se tornou crítico, escreveu recentemente o seguinte, abre aspas, a guerra poderia ter terminado com os acordos de Istambul e algumas centenas de milhares de pessoas ainda estariam vivas, fecha aspas. Centenas de milhares parece corroborar aquela previsão do Ministério da Defesa russo que eu falei agora há pouco. Mas não são só os militares e políticos ucranianos que estão se manifestando.
as famílias dos soldados começaram a sair à rua para fazer reivindicações, causando embaraço ao governo. O The Economist informou que a confiança no presidente Zelensky caiu para 32%. Passemos rapidamente agora pela China. Eu já mostrei aqui que durante meses os Estados Unidos têm pedido, numa atitude até mesmo humilhante, para ter aberta a comunicação com militares chineses. E estes sempre têm recusado os pedidos dos Estados Unidos. A China cortou todas as comunicações diretas entre os líderes do teatro militar em agosto de 2022. Agora, recentemente, após o encontro de Biden com Xi Jinping, Biden disse euforicamente, abre aspas, estamos de volta à comunicação aberta, clara e direta, fecha aspas. Pois bem, ele disse isso, como sempre diz coisas que não procedem, ele disse e se enganou, porque nada mudou. Os chineses continuaram a esnobar as suplicantes autoridades dos Estados Unidos. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse o seguinte, abre aspas, eu sei que o secretário de Defesa Lloyd Austin não teve uma restauração das comunicações entre militares e estamos muito ansiosos, vou repetir, estamos muito ansiosos para colocá-las no nível sênior e no nível de comandante do teatro, fecha aspas. É realmente desconfortável ver essa posição humilhante das autoridades dos Estados Unidos. A demissão de altos funcionários na China, incluindo o ministro da Defesa, Li Shangfu, o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, bem como o comandante das forças de foguete, Li Yashao, todos os quais ocuparam seus cargos por menos de um ano, mostra que estão havendo atritos dentro do Partido Comunista Chinês. O governo ainda não conseguiu, até agora, anunciar o seu novo ministro da Defesa. Este fato parece demonstrar que uma insatisfação que começou com discordâncias quanto aos planos de invadir Taiwan, agora pode estar se alastrando nas Forças Armadas da China. Xi Jinping tem feito grandes expurgos na área militar. Se a economia chinesa continuar a cair, Xi Jinping poderá ver a sua posição de liderança ainda mais ameaçada. Vamos ver até onde ele vai para controlar esta situação. A China continua a preparar seus meios anfíbios de desembarque para uma invasão de Taiwan. Ela lançou ao mar o quarto porta-helicópteros de assalto anfíbio tipo 075 em Xangai. Como já falei, isso impressiona o mundo inteiro pela rapidez com que constroem e lançam seus navios, sendo hoje a Marinha Chinesa a maior do planeta. Vamos agora ao Oriente Médio, com o conflito entre Israel e Hamas. Os militares de Israel colocaram em prática um plano controverso e de alto risco para inundar com águas do mar Mediterrâneo a vasta rede de túneis subterrâneos de Gaza, usada pelo Hamas. Bombas de alta potência já foram instaladas a 1,5 km ao norte do campo de refugiados de Al-Shat. A inundação dos túneis já começou vagarosamente. Essas informações foram confirmadas pelo The Wall Street Journal. Ele publicou, abre aspas, a inundação dos túneis, que provavelmente levaria um processo de semanas, começou na época em que Israel adicionou mais 2 bombas às 5 instaladas no mês passado e realizou alguns testes iniciais, segundo disseram
autoridades dos Estados Unidos. Fecha aspas. As Forças de Defesa de Israel, IDF, não anunciaram oficialmente que iniciaram o plano, mas apenas disseram que essas operações permanecem confidenciais. A ideia deles é forçar os militantes do Hamas a subirem ao solo ou então afogá-los. De acordo com o The Wall Street Journal, as autoridades de defesa dos Estados Unidos foram informadas do plano. Há uma grande preocupação porque há muitos reféns nos túneis e não se sabe qual será o efeito da água ao interagir nos túneis que passam embaixo de edificações civis. Alguns temem que poderá derrubar mais edifícios ou mesmo quarteirões inteiros, tornando o local inabitável nos próximos anos. Outros têm criticado, dizendo que Israel não parece estar preocupado com os reféns nos túneis ou com os civis. Existem aqueles que afirmam que já morreram mais civis neste conflito de pouco mais de 2 meses do que em 2 anos de guerra entre a Ucrânia e Rússia. São muitas as narrativas. De fato, morreram muitos civis dos dois lados, e isso mostra a brutalidade inerente, intrínseca à guerra. Eu já disse que numa guerra, as 2 primeiras vítimas dos dois lados são a verdade e os civis. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez uma afirmação que causou certa apreensão ao dizer que Israel enfrentaria uma derrota estratégica se não reduzir as baixas civis em Gaza. Ele, Lloyd Austin, em discurso no Fórum de Defesa Nacional Reagan, em Simi Valley, na Califórnia, disse textualmente o seguinte, abre aspas, o centro de gravidade é a população civil, e se você os levar para os braços do inimigo, você substituirá uma vitória tática por uma derrota estratégica. Fecha aspas. Parece que as autoridades dos Estados Unidos e de Israel começam a divergir publicamente sobre a estratégia. Surgem informações referentes ao apagão de inteligência de Israel antes do ataque do Hamas. Todos que conhecem a estrutura de inteligência de Israel, uma das melhores do mundo, ficaram pasmos pelo fato deles terem sido pegos de surpresa pelo ataque, como eu já comentei aqui em 2 vídeos anteriores. Agora, recentemente, uma reportagem do New York Times afirmou que as autoridades israelenses tinham descoberto os planos do Hamas mais de 1 ano antes de acontecer, citando o The New York Times, documentos, e-mails e entrevistas como prova. O New York Times também publicou um documento, especificamente um código de projeto de 40 páginas, chamado Jericho Wall, que garante mostrar que o plano do Hamas circulou entre militares israelenses e oficiais de inteligência. No dia 3 de dezembro, num programa chamado Meet the Press, na NBC, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos não tinham nenhum aviso prévio ou qualquer conhecimento do plano de ataque do Hamas, apesar de relatos que sugerem o contrário, inclusive os relatos do New York Times, que sugerem exatamente o contrário. Kirby disse o seguinte, que os Estados Unidos também não tiveram acesso ao documento Jericho Wall. Ele disse assim, abre aspas, a comunidade de inteligência indicou que não teve acesso a este documento. Não há indicações, neste momento, de que eles tiveram qualquer acesso a este documento anteriormente. Fecha aspas. Observem que ele não nega a existência do documento divulgado pelo New York Times.
Quem conhece a integração entre a inteligência dos Estados Unidos e de Israel tem dificuldade em acreditar nesta assertiva do Sr. Kirby. Após os Estados Unidos terem vetado resolução do Conselho de Segurança da ONU para haver um cessar-fogo na faixa de Gaza, a Assembleia Geral da ONU aprovou no dia 12 a resolução que pede o cessar-fogo e envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Na Assembleia Geral da ONU, os Estados Unidos não têm poder de veto. Ele tem poder de veto na reunião do Conselho de Segurança, não na Assembleia Geral. Antes da votação na ONU, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em um evento de arrecadação de fundos para a campanha dele de 2024 que Israel estava perdendo apoio internacional por causa dos, abre aspas, bombardeios indiscriminados, fecha aspas. Vejam como tanto Biden quanto Austin começam a falar coisas dissonantes com o alinhamento que deveriam continuar a ter com Israel. Muito bem, quanto à Assembleia Geral da ONU, a votação mostrou claramente um isolamento político dos Estados Unidos e de Israel. A resolução foi aprovada com 153 votos a favor, incluindo o Brasil, que votou a favor, 10 votos contra, claro, incluindo os Estados Unidos e Israel, e 23 países se abstiveram. E aí vem a coisa interessante. Entre esses 23 países que se abstiveram, existem países que são aliados dos Estados Unidos, tais como a própria Ucrânia, Itália, Reino Unido e Alemanha se abstendo. Israel já avisou que vai ignorar a resolução da ONU, o que, obviamente, tem colocado em xeque a utilidade das resoluções dessa organização. Várias grandes empresas dos Estados Unidos e outros países estão preocupados com os constantes ataques dos Houthis no Iêmen aos navios que entram no Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez, trazendo mercadorias do Oriente para a Europa e outros países ocidentais. O Pentágono anunciou a operação com o nome de Guardião da Prosperidade para defender a passagem do Mar Vermelho. Lara Seligman escreveu no X, antigo Twitter, abre aspas, a operação ocorrerá no âmbito da Força Marítima Combinada 153 existente, uma parceria de 39 países focada no combate à pirataria e ao terrorismo no Mar Vermelho, fecha aspas. De fato, gera um prejuízo enorme as companhias marítimas terem de redirecionar os navios ao redor do Cabo da Boa Esperança, lá na ponta sul da África, para evitar atravessar a região do Mar Vermelho e depois o Canal de Suez para o Mediterrâneo. Isso acarreta, em média, um aumento de 40% no trajeto, onerando, claro, fortemente os custos. Como tudo no Ocidente é dinheiro, a regra de ouro se aplica aqui. Quem se beneficia destas guerras? Essa é a pergunta-chave. Quando você quer encontrar o autor do feito, procure entender quem se beneficia. Novamente a pergunta: quem se beneficia dessas guerras? Óbvio que as empresas de defesa do complexo industrial militar. Seus lucros dispararam após o início dos conflitos da Ucrânia e de Israel. Mas não são só eles. O governo de Israel está investigando alegações de investigadores americanos de que alguns corretores de ações podem ter tido conhecimento prévio do ataque do Hamas a Israel. Vou repetir, alguns corretores de ações podem ter tido conhecimento prévio do ataque do Hamas a Israel. Os professores de direito Robert Jackson Jr., da Universidade de Nova York, e Joshua Mitz, da Universidade de Colômbia, disseram ter identificado um aumento acentuado e incomum na negociação de opções arriscadas de curto prazo sobre empresas israelenses nos últimos dias que antecederam a invasão de Israel pelo Hamas. Esses comerciantes suspeitos, vendedores a descoberto,
apostaram contra empresas israelenses cujas ações sabiam que o preço ia cair. Sabendo do ataque, utilizaram essa informação para ganhar milhões de dólares através da venda a descoberto de ações de empresas israelenses. Os professores escreveram o seguinte, abre aspas, nossas descobertas sugerem que os comerciantes, informados sobre os próximos ataques do Hamas, lucraram com esses eventos trágicos, fecha aspas. Essa evidência, além do documento Jericho Wall e tudo que eu falei sobre a publicação do The Wall Street Journal, essa evidência, além desses documentos Jericho Wall e outros, reforça o entendimento de que os planos do Hamas já eram do conhecimento de alguns com alguma antecedência. Já eram do conhecimento. Vamos aos Estados Unidos. Depois dos problemas com o avião mais caro da história, o F-35, agora os Estados Unidos enfrentam outro grande problema. Trata-se do híbrido de helicóptero e avião CV-22 Osprey. Os militares estão paralisando, aterrando toda a frota de aeronaves CV-22 Osprey dos Estados Unidos, após um acidente mortal da Força Aérea na costa da ilha japonesa de Yakushima, que deixou 8 aviadores mortos. Todas as variantes do Osprey, pilotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais, Força Aérea e Marinha, estão sendo aterradas como parte de uma suspensão operacional. Acidentes envolvendo o Osprey, que decola, pousa e paira como um helicóptero, mas voa como um avião de asa fixa, têm atormentado os militares dos Estados Unidos há anos. Um acidente fatal, um outro acidente, que matou 3 pessoas em agosto, levou os fuzileiros navais a ordenar uma revisão de segurança da aeronave. De acordo com o tenente-general, Barney Fendt, a causa subjacente do acidente no Japão ainda é desconhecida neste momento. No entanto, foi sugerido durante uma investigação preliminar que a culpa era de uma potencial falha de material. Isso é relevante, porque mostra que a falha dos seguidos acidentes não foi humana. Há aí uma falha de material. Essa questão da imigração também não é uma questão somente da Europa. Conforme informações recentemente publicadas pelo CPS, que é o Current Population Survey do Census Bureau dos Estados Unidos, a população total nascida no estrangeiro ou imigrante, legal ou ilegal, que está nos Estados Unidos, era de 49,5 milhões em outubro de 2023. Ou seja, quase 50 milhões de pessoas nascidas no estrangeiro que estão nos Estados Unidos, entre imigrantes legais e ilegais. 50 milhões, um aumento de 4,5 milhões desde que o presidente Biden assumiu o cargo. Isto é um novo recorde. Com 15%, a percentagem de nascidos no exterior na população dos Estados Unidos é também a mais elevada alguma vez já registrada na história dos Estados Unidos. Com base nas estimativas anteriores de imigrantes ilegais, pegando uma média, mais da metade do aumento de 4,5 milhões, ou seja, em torno de 2,5 milhões, deve-se provavelmente à imigração ilegal. Ou seja, há nos Estados Unidos, somente que entrou no governo Biden, que entrou cerca de 2,5 milhões de imigrantes ilegais. Como eu já expliquei no vídeo anterior, há uma probabilidade altíssima de haver várias células adormecidas no meio deles que poderão praticar atos de sabotagem contra a infraestrutura crítica dos Estados Unidos em breve.
A relação da Venezuela com os Estados Unidos tem melhorado consideravelmente no governo Biden. Biden amenizou ou simplesmente cortou diversas sanções contra a Venezuela. Além disso, os Estados Unidos realizaram várias trocas de presos com o regime de Maduro, incluindo uma em outubro de 2022 para 7 americanos, incluindo 5 executivos de petróleo da Citgo, com sede em Houston, em troca da libertação de 2 sobrinhos da esposa de Maduro, presos nos Estados Unidos por narcóticos. Eu lembro quando esses 2 sobrinhos foram presos da esposa dele, muitas pessoas falaram assim, agora estão presos nos Estados Unidos, vão se danar. Não, já estão na Venezuela desde o ano passado. Recentemente, a Venezuela acaba de fazer um novo acordo de troca de prisioneiros com os Estados Unidos. Os Estados Unidos libertaram um aliado muito próximo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de nome Alex Saab, em troca da libertação de 10 americanos presos e do retorno de um empreiteiro de defesa malaio fugitivo dos Estados Unidos. O nome dele é Leonard Glenn Francis, conhecido como Fate Leonard, que é, inclusive, esse Leonard é, inclusive, o personagem central num dos maiores escândalos de suborno da história do Pentágono, estimado em 35 milhões de dólares, e que envolve dezenas de oficiais da Marinha dos Estados Unidos. Inclusive, esse caso envolveu o primeiro almirante da ativa dos Estados Unidos a ser condenado por um crime federal nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, pelo jeito, a Venezuela prende muitos cidadãos dos Estados Unidos e não facilita a libertação até que haja uma troca nos seus termos. As trocas são realizadas quase sempre na nação insular caribenha de São Vicente e Granadinas, que não por acaso sediou o encontro entre Venezuela e Guiana recentemente. Maduro parece estar direcionando os eventos. Vamos dar uma olhada agora na questão da Venezuela com a Guiana. Essa tentativa da Venezuela de tentar efetivamente anexar a região de Essequibo ao seu território, uma área que é reconhecida como sendo da Guiana, foi motivo de muitos debates, gerou muitas controvérsias na mídia. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um referendo e depois alardeou que Essequibo passaria a integrar o território venezuelano, divulgando, inclusive, novos mapas do país, com a região de Essequibo já fazendo parte da Venezuela. E não parou por aí. Nomeou um administrador para a região, disse que emitiria autorizações de exploração de petróleo, etc, etc. Depois dessa confusão, desse alarde todo, Maduro concordou em se reunir no dia 14 de dezembro com o presidente da Guiana, Irfan Ali, e fizeram um acordo onde, aparentemente, a Venezuela voltava atrás. Na declaração conjunta, os 2 países se comprometem a não ameaçar e nem utilizar a força, abre aspas, em nenhuma circunstância. Não utilizar a força, abre aspas, em nenhuma circunstância, incluindo as derivadas de qualquer desavença, abstendo-se que por palavras, que por atos, de agravar qualquer conflito ou desacordo, e resolvê-los todos sempre pelo direito internacional, incluindo o Acordo de Genebra de 17 de fevereiro de 1966. Fecha aspas. Muito bem. Se olharmos com uma lupa, aqui tem o primeiro ponto estranho e suspeito. Esse Acordo de Genebra é aquele que nunca decidiu nada, deixando a questão da disputa territorial em aberto. Não há alusão na declaração, nenhuma alusão quanto à Corte Internacional que deu razão à Guiana. Parece que está tudo bem, mas aí vem mais um segundo dispositivo
estranho e suspeito, que diz que, em caso de incidente, será estabelecida comunicação imediata entre os dois lados, com mediação da CARICOM, da CELAC e adivinhem de quem? Do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, se na declaração ficou bem explícito que houve renúncia à violência, que incidente poderia haver daqui para frente? Outra coisa, Lula, que todos sabem ser amigo de Maduro, seria o mediador adequado numa disputa? Se houve um acordo honesto entre os dois países, por que o ministro do Petróleo e presidente da estatal PDVSA, Rafael Telleira, anunciou agora, no dia 18, depois do acordo, portanto, depois do acordo, dia 18, ele anunciou que estava ativando unidades de negócio para o desenvolvimento petrolífero em Essequibo? Como alguém autoriza exploração em território que não é dele? Por que Maduro não revogou, após o acordo, seus decretos de anexação, que inclui conceder cidadania venezuelana a moradores da região de Essequibo? Muito bem, tudo leva a crer que a Venezuela adotou uma estratégia de dissimulação e passos progressivos para a anexação. Deu um passo estratégico para trás, para depois avançar com a mediação de Lula. Vamos agora aos movimentos da peça Torre. A crise da gigante imobiliária chinesa Evergrande Group, de que já falei aqui várias vezes, parece estar chegando a um beco sem saída. Seus passivos superam em muito seus ativos e a geração de caixa não cobre esta deficiência. Ela está inadimplente com suas obrigações financeiras e não apresentou ainda um plano concreto, viável, de recuperação. A Evergrande teve sua audiência judicial sobre a sua liquidação adiada para o dia 29 de janeiro de 2024, o que deve lhe dar um pouco mais de tempo. Todavia, ninguém no mercado confia em sua recuperação, o que pode impactar sobremaneira, de forma grave, o sistema financeiro chinês, que já não está bem. Venho mostrando aqui em vários vídeos como a situação do sistema financeiro dos Estados Unidos e Europa está se deteriorando, o que foi reconhecido por empresas de classificação de risco, revendo as notas para baixo, como já mostrei em outros vídeos. Pois bem, agora a Bloomberg deu um aviso no dia 4 de dezembro a todo o mercado de que a situação do mercado financeiro se tornou crítica. Numa matéria intitulada, traduzida assim para o português como Chamadas de Margem de Câmaras de Compensação Vistas Alimentando Crises Futuras, ela, Bloomberg, alerta que os pesquisadores do Banco de Compensações, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, que os pesquisadores do BIS enfatizaram que as câmaras de compensação de contraparte central, conhecidas como CCP, que possuem mais de $1 trilhão em ativos líquidos, que essas câmaras, abre aspas, podem exacerbar períodos de estresse financeiro, criando espirais de margem que podem derrubar o preço dos ativos, fecha aspas. Ou seja, se houver um estresse financeiro com saques, a forma de atuar das câmaras pode exacerbar essa crise, criando espirais de margens que depreciarão, podem derrubar o preço dos ativos. A própria estrutura dos CCPs, ao coletivizar o risco, pode fazer com que as espirais de margem ocorram empurrando o que eles chamam de risco de direção errada, em caso de turbulência no mercado, notadamente em movimentos de busca de segurança. Isso significa que o preço dos ativos pode ter uma queda relevante e rápida,
comprometendo a liquidez do mercado, onde se percebe que as medidas tomadas para, aparentemente, proteger o sistema, na verdade, amplificaram o risco. É aquela famosa frase, então, dita por Warren Buffett, um bilionário que conhece muito bem o mercado, enriqueceu jogando com o mercado. Buffett diz o seguinte, abre aspas, você só descobre quem está nadando nu quando a maré baixa, fecha aspas. Vou repetir porque é muito interessante. Você só descobre quem está nadando nu quando a maré baixa. A incompetência é compensada por um mercado em alta, quando ele está eufórico, mas quando vier a baixa, a situação pode se tornar dramática. Segundo o que foi dito por Harry Dent, que já citei lá nos primeiros vídeos do canal, realmente nas primeiras lives do canal, segundo o que foi dito por Harry Dent, numa entrevista agora, no dia 19 de dezembro, uma entrevista que ele deu à Fox Business, Harry Dent disse o seguinte, esse quadro complicadíssimo, irá acontecer em 2024, ficando evidente por volta do mês de maio. Isso, vou repetir, irá acontecer em 2024, ficando evidente por volta do mês de maio. Uma informação que mostra até que ponto a agenda progressista, acordada, está infiltrada até nas regras financeiras dos Estados Unidos, uma informação é interessante de ser salientada. Foi criada uma norma que obriga nos Estados Unidos os credores, quando realizarem empréstimos para pequenas empresas, que eles recolham e reportem anualmente ao CFBP, que é o Consumer Financial Protection Bureau, determinados dados dos proprietários de pequenas empresas. Ou seja, o credor, na hora que concede um empréstimo, tem que coletar dados dos proprietários de pequenas empresas a quem eles emprestam, incluindo nesses dados o seguinte, dados demográficos pessoais como raça, orientação sexual e identidade de gênero. O dono de pequena empresa tem que informar ao credor para que ele informe ao governo quando contrair empréstimos. Vou repetir, raça, orientação sexual e identidade de gênero. Eu pergunto, para que eles querem esta informação? Adivinha? O processo de desdolarização continua avançando. O item mais preocupante desse movimento foi a adesão de produtores árabes de petróleo à venda do produto, petróleo, em outras moedas diferentes do dólar dos Estados Unidos, como eu já mostrei. Agora foi anunciado pelo vice-primeiro-ministro russo, Andrei Beloshkov, que 95% do comércio entre China e Rússia já não passa pelo dólar, sendo usado o rublo russo ou o yuan chinês. 95% do comércio entre China e Rússia já não usa o dólar. O comércio entre Rússia e China, para se ter uma ideia, bateu recorde este ano, ainda não acabou o ano, mas já bateu um recorde equivalente em dólar a mais de 200 bilhões de dólares entre os dois países. Outro dado importante que mostra a independência da Rússia em relação ao dólar foi o anúncio pelo ministro do Desenvolvimento Econômico, Maxim Reshetnikov, de que 68% de todo o comércio russo com vários países, de janeiro a outubro, foi feito nas moedas dos dois países, aquele que compra e aquele que vende. Ou seja, em quase 70% de suas transações externas, a Rússia não usa mais dólares dos Estados Unidos. Essa independência fez com que, mesmo após o bloqueio dos recursos russos depositados na Europa e Estados Unidos, que muitos países, inclusive, encararam como um confisco, e também a aplicação de mais de 17 mil sanções desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022,
Essa independência fez com que a economia russa ainda esteja de pé, mesmo suportando o esforço de guerra contra a Ucrânia e a OTAN. De 2022 até o momento, o comércio entre a Rússia e a Europa teve uma queda de 70%, e da Rússia com a Ásia, um aumento de 70%. Simplesmente os russos redirecionaram seu fluxo de comércio e renegociaram a moeda com que eles transacionam. Xu Polin, diretor do Departamento de Economia Russa da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que a utilização do dólar como arma financeira geopolítica fez os países se afastarem dele. Muitos acreditam que com a entrada de vários países árabes no chamado BRICS+, já agora a partir de 2024, o processo de desdolarização tomará um novo impulso. Vamos agora à peça Bispo. Há coisas que muitos pensam que só acontecem no Brasil, mas não é verdade. Guardadas as devidas proporções e especificidades de cada país, aqui acontecem coisas que aconteceram nos Estados Unidos antes, com certo delay. As coisas que acontecem lá, com um certo delay, logo depois acontecem aqui. Vamos dar alguns exemplos. Nos Estados Unidos, houve um presidente, o Trump, de direita, que polarizou o país e depois perdeu uma eleição, na qual, inclusive, ele questiona a legitimidade da eleição. No Brasil, também. Houve um presidente de direita que radicalizou, polarizou o país e depois perdeu uma eleição, a qual ele também questiona. Seu sucessor foi um candidato de viés progressista, o sucessor de Trump, que é o Biden. Foi um candidato de viés progressista, o oposto ideológico dele. Aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, houve um movimento da população apoiante do ex-presidente que perdeu no janeiro seguinte às eleições, a perda presidencial, que invadiu o parlamento. Lá, no caso, eles invadiram o Capitólio. No Brasil, em janeiro seguinte, também. Os manifestantes nos Estados Unidos foram, em grande parte, presos preventivamente, alguns sem julgamento até hoje, por acusações do Capitólio. No Brasil também. Só vou dar um dado para que ninguém duvide disso. Segundo o levantamento do jornal Epoch Times, segundo uma apuração dele, no dia 14 de dezembro, ainda haviam 34 pessoas em uma prisão de Washington aguardando julgamento. 34 pessoas em Washington, presos em Washington, aguardando julgamento. Mesma coisa aqui. Prisões dessas pessoas que invadiram o parlamento, presas sem julgamento. No Brasil também. O ex-presidente dos Estados Unidos foi declarado inelegível. Trump foi declarado inelegível num estado, o Colorado. No Brasil também, só que a nível nacional. O atual presidente dos Estados Unidos, Biden, está apoiando todas as pautas progressistas, como questões raciais, questões de gênero, etc. No Brasil, o atual presidente também. Os vídeos da manifestação no Brasil sumiram, todos sabem. Foi dito que sumiram. Pois bem, nos Estados Unidos também. Para vocês terem uma ideia, o deputado Barry Loudermilk, que preside o subcomitê de supervisão da administração da Câmara, que está atualmente investigando as falhas de segurança relacionadas ao Capitólio e possíveis ramificações para os próximos julgamentos criminais, disse que está impressionado, porque está questionando o desaparecimento das evidências de vídeo. Ele disse textualmente, abre aspas, todas as fitas de vídeo de todos os depoimentos desapareceram, fecha aspas. No Brasil, também. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, disse na COP28 que pessoas que têm acesso a informações não convencionais ameaçam a democracia, que as redes sociais precisam ser controladas nos seus algoritmos. Muito bem, aqui no Brasil, as autoridades brasileiras também têm dito
que a liberdade de expressão é relativa e que as redes sociais precisam sofrer regulação. Aqui no Brasil, os reitores e alunos das principais universidades públicas, das mais importantes, mostram-se, inclusive, favoráveis a questões progressistas dessa nova agenda e apoiam Hamas. Pois bem, nos Estados Unidos também não é diferente. Recentemente, 3 reitoras de prestigiadas universidades dos Estados Unidos foram chamadas para depor na Câmara dos Deputados sobre manifestações em seus campos das universidades que foram entendidas como antissemitas. Houve várias manifestações em universidades dos Estados Unidos em apoio ao Hamas e aconteceram até mesmo confronto entre os estudantes. As reitoras da Universidade de Harvard, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e da Universidade da Pensilvânia, quando interrogadas na Câmara, não se saíram bem, porque elas próprias tiveram posições consideradas inaceitáveis. Foi solicitado a cada uma delas que respondesse a seguinte pergunta, abre aspas, apelar ao genocídio dos judeus viola seu código de conduta e conta como assédio, segundo as políticas da sua escola? Fecha aspas. Elas, as 3, tentaram se esquivar de responder de uma forma objetiva ou então simplesmente disseram que, abre aspas, depende do contexto, fecha aspas. Houve uma reação imediata dos congressistas e de doadores das universidades que cancelaram as suas doações. A reitora da Universidade da Pensilvânia, Elizabeth Magill, renunciou. Todavia, Claudine Gay, da Harvard, e Sally Kotterboer, presidente do MIT, ainda permanece. Uma nota emblemática para mostrar a vocês esse contexto da educação nos Estados Unidos, como não é muito distinto, guardadas as proporções do Brasil. O St. Mary's College, uma instituição exclusiva, uma instituição católica exclusiva para pessoas do sexo feminino nos Estados Unidos, acaba de anunciar que está abrindo as suas portas também para candidatos, abre aspas, que vivam e se identifiquem consistentemente como mulheres, fecha aspas. A instituição disse que já há precedentes e que outras 3 faculdades católicas já adotam esta política. E citaram a St. Catherine University e a College of St. Benedict, em Minnesota, e a Mount Mary University, em Wisconsin. Ou seja, lá não parece estar tão diferente daqui. Como mostrei, a agenda implantada lá é similar à implantada aqui. A diferença é a qualidade dos congressistas de oposição dos Estados Unidos, que é bem melhor do que a qualidade dos congressistas de oposição no Brasil. Cabe perguntar, seriam todas essas similitudes entre Estados Unidos e Brasil apenas uma coincidência? Ou haveria um mesmo grupo, uma mesma pessoa a puxar as 2 cordas? Vamos ver como o Ocidente vai preservar a sua essência, a sua identidade e capacidade de luta pela hegemonia mundial nessas condições em que está se corrompendo e se degradando. A Casa Branca se recusou a atender solicitações de informações referentes à vida financeira de Biden, contidas em intimações enviadas por representantes da Câmara dos Deputados, alegando à Casa Branca que não existia nenhum processo formal que a obrigasse a entregar essas informações. Assim, os deputados se viram numa situação que precisavam formalizar. Então, eles pegaram e resolveram colocar em votação a abertura do processo de impeachment de Biden. Então, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos
formalizou no dia 13 de dezembro o inquérito de impeachment do presidente Joe Biden, tendo agora o poder legal para requerer as informações. Todos os republicanos votaram a favor da resolução, que foi aprovada por 221 votos contra 212. Vejam que lá, quem não é de esquerda vota unido, bem diferente do Brasil. O número de sem-tetos nos Estados Unidos tem chamado a atenção. Segundo um levantamento do Housing and Urban Development, numa única noite em 2023, havia cerca de 653.100 pessoas nesta condição, sendo destes sem-tetos 35.574 veteranos de guerra. Ou seja, novamente, 653 mil sem-tetos nos Estados Unidos. Entre 2022 e 2023, o número de pessoas em situação de sem-abrigo, sem-teto, aumentou 12%, ou cerca de 70.650 pessoas a mais. Ou seja, a situação não vem melhorando, ela vem piorando. Do ano passado para cá, 70 mil pessoas a mais. Vamos falar agora da atividade de inteligência. Um cidadão belga foi acusado de tentar exportar ilegalmente tecnologias militares dos Estados Unidos para a China e a Rússia. Hans de Guitteri, 61 anos, está sendo acusado pelo seu alegado papel no esquema que envolvia a utilização de várias empresas em todo o mundo para contrabandear mercadorias para a China e a Rússia. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os produtos incluem, abre aspas, componentes usados em mísseis, veículos aéreos não tripulados, receptores de guerra eletrônica e radar militar, fecha aspas. Aliás, o pessoal lá, os belgas, estão trabalhando muito. Em outro caso, um político belga também, de nome Frank Krijman, ex-senador e membro honorário do parlamento belga. Veja, o cara é um ex-senador e membro honorário do parlamento belga. Procurou influenciar a política europeia em questões relacionadas com a China e piorar as relações Estados Unidos-Europa. Segundo as mensagens interceptadas em uma investigação conjunta do Financial Times, Der Spiegel e Le Monde, Krijman e o oficial do Ministério de Segurança do Estado da China, Daniel Wu, trabalharam juntos durante pelo menos 3 anos. Ou seja, um político de expressão na Bélgica e na Europa trabalhou junto com um agente chinês, Daniel Wu, durante pelo menos 3 anos, período durante o qual o belga pareceu aceitar pagamentos em troca de promover pontos de discussão do PCC e difamar os críticos do regime chinês. O chinês, o Daniel Wu, escreveu ao belga numa mensagem, abre aspas, o nosso objetivo é dividir a relação Estados Unidos-Europa, fecha aspas. Um ex-alto funcionário do FBI que liderou a divisão de contra-inteligência. Contra-inteligência é aquela que procura sanar os ataques da inteligência oposta. Então, um ex-alto funcionário do FBI que liderou a divisão de contra-inteligência da agência do FBI em Nova York, de nome Charles McGonigal, foi preso e recebeu 2 acusações. Numa delas, ele foi condenado a 4 anos de cadeia e refere-se ao recebimento de quase $200 mil em subornos do bilionário russo Oleg Deripaska. Para investigar, ele recebeu esse dinheiro para trabalhar para esse bilionário russo, investigando um outro bilionário russo rival dele, de nome Vladimir Potanin. Num outro caso, nos Estados Unidos, aliás, nos vídeos, um após o outro, já estou ficando cansado de citar tantos casos, porque
eles brotam nos Estados Unidos impressionantemente. Num outro caso de espionagem, Manuel Rocha, um ex-diplomata de carreira dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, um ex-diplomata de carreira, foi acusado de servir como agente secreto de Cuba, envolvendo-se em atividades clandestinas. Além da gravidade de um diplomata passar informações a um país oponente, que é, no caso, Cuba, o que mais chamou a atenção é o tempo em que ele atuou sem ser incomodado, desde pelo menos 1981, ou seja, no mínimo por 42 anos. No mínimo, porque eles acham que pode ter sido antes, mas de 81 para cá está comprovado. Ou seja, um diplomata dos Estados Unidos trabalha como espião cubano durante 42 anos, 42, sendo, inclusive, que há suspeitas de que começou antes. E ninguém vê. Um detalhe importante, esse Manuel Rocha, após deixar a carreira diplomática, ele ainda teve uma passagem como conselheiro especial do comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Ele era o conselheiro do comandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Sem saber sua conversa, esse Rocha, sem ele saber que sua conversa estava sendo gravada e que ele, na verdade, estava falando com um agente do FBI, que se fez passar por um agente cubano, Rocha, então, nessa conversa, elogiou o falecido líder cubano Fidel Castro, chamando-o como comandante, e rotulou os Estados Unidos de inimigo, além de gabar-se do seu serviço durante mais de 40 anos como agente infiltrado cubano no coração dos círculos de política externa dos Estados Unidos. E ele ainda acrescentou nessa conversa, não sabendo que estava falando com um agente do FBI, óbvio, e ele ainda acrescentou na conversa, abre aspas, o que fizemos é enorme, mais do que um Grand Slam, fecha aspas, disse ele em uma dessas várias conversas gravadas secretamente. Pois é, ninguém viu nada durante 42 anos. O que está acontecendo com a inteligência dos Estados Unidos? Vejam a enorme quantidade de casos que eu venho mostrando aqui, vídeo após vídeo, que ninguém vê nada, não vê nenhum balão chinês uma semana em cima dos Estados Unidos. O que está acontecendo? É proposital ou é negligência? Um diplomata fazendo espionagem e assessorando os militares dos Estados Unidos. Inclusive, o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse o seguinte, abre aspas, essa ação do Rocha expõe uma das infiltrações de maior alcance e mais duradouras no governo dos Estados Unidos por um agente estrangeiro. Fecha aspas. Realmente, a coisa lá está muito feia. Como tenho mostrado aqui, são centenas de casos de espionagem dentro dos Estados Unidos. Em muitos casos, os serviços de contra-inteligência dos Estados Unidos levaram muitos anos para descobrir a infiltração, depois de já haver um enorme estrago. No caso do agente do FBI, que eu citei agora, ele era o responsável pela própria contra-inteligência. E depois trabalhava para um bilionário russo. Na área de guerra cibernética, então, essa situação é gravíssima. Programas maliciosos chineses ficam rodando por mais de uma década em sistemas operacionais americanos, dos Estados Unidos, em áreas críticas, inclusive, como eu já mostrei, fora os vários programas e ferramentas cibernéticas chinesas que não são detectados, que não são conhecidos. Muito bem, preparando o terreno para o ano que vem, o diretor do FBI, Christopher Wray, disse no Senado que acredita que existe um nível elevado de risco de interferência ou influência eleitoral externa nas eleições presidenciais americanas de 2024. É o mesmo discurso do FBI da eleição passada, inclusive com aquela história do Russian Gate. Após as sanções dos Estados Unidos à China, na área de tecnologia de semicondutores,
a China acelerou o seu desenvolvimento. Em vídeos anteriores, eu comentei a dificuldade que a China tinha de produzir chips abaixo de 14 nanômetros, que são realmente essenciais para várias utilizações modernas, entre elas armas sofisticadas. Mostrei antes, em vários vídeos, a dependência que vários países tinham da TMSC de Taiwan e a questão dos sistemas de litografia controlados pelas empresas da Holanda e da Alemanha. Inclusive, mostrei que a Holanda se negou a parar de vender para a China peças críticas. Pois bem, a necessidade faz a ocasião. A Huawei desenvolveu seus próprios chips para smartphones, tablets e notebooks, revelando um novo processador que sugere um importante salto tecnológico. Sem alarde, a Huawei anunciou o Kirin L540, um novo notebook exclusivo para o mercado chinês, que chama atenção por contar com um processador inédito chamado Kirin 9006C. Na página oficial do dispositivo da Huawei, a empresa afirma que o hardware é produzido com uma litografia de 5 nanômetros. 5 nanômetros. Algo inédito para a China. Antes, os seus semicondutores de 5 nanômetros eram fornecidos pela TSMC de Taiwan. Caso essa informação da Huawei seja verdadeira, não seja uma jogada de marketing chinês, e ela se confirme, significará este salto tecnológico chinês como extremamente preocupante, porque os torna capazes de desenvolver chips extremamente poderosos para equipar suas armas. E de 5 para 3 nanômetros, que é a conquista atual, é um passo. Outra tecnologia na qual a China obteve avanço e que preocupa o Ocidente é na tecnologia de detecção e alcance de luz, conhecido como LIDAR. L-I-D-A-R, LIDAR. É uma tecnologia de detecção e alcance de luz. Cerca de 20 congressistas dos Estados Unidos escreveram um relatório destinado a pessoas-chave de segurança dos Estados Unidos, segurança e defesa, onde dizem o seguinte, abre aspas, LIDAR é uma tecnologia crítica usada em sistemas autônomos e robótica, mas atualmente não está sujeita aos controles de exportação dos Estados Unidos ou às restrições de compras governamentais, fecha aspas. Então, é importante esclarecer que a LIDAR é uma tecnologia de sensoriamento remoto que usa luz laser para escanear e mapear o ambiente circundante. Essa tecnologia crucial, fundamental, é utilizada em aplicações civis e militares, tornando-a uma tecnologia de dupla aplicação, civil e militar. Nesse mesmo relatório, os congressistas escrevem o seguinte, abre aspas, até 2018, o mercado global de LIDAR era dominado por empresas norte-americanas, mas as empresas LIDAR da China estão avançando rapidamente, fecha aspas, de 18 para cá. Já em 2020, Pequim classificou a tecnologia LIDAR como uma indústria estratégica emergente e investiu pesadamente no setor. Ou seja, eles priorizaram essa tecnologia, a China. Com a LIDAR, você pode construir veículos militares e armas autônomas, que muitos veem como o futuro da guerra. Outra questão inquietante em relação à LIDAR é que essa tecnologia, sendo a LIDAR chinesa, pode ter infiltrado a infraestrutura sensível e o aparato militar dos Estados Unidos. Vou repetir. A LIDAR desenvolvida pela China pode ter infiltrado a infraestrutura sensível e o aparato militar dos Estados Unidos.
Como? Os congressistas falaram disso no seu relatório. Eles alertaram, abre aspas, como o governo dos Estados Unidos atualmente não tem requisitos de segurança para a aquisição de tecnologia LiDAR, existe um risco significativo de que os LiDAR fabricados na China já estejam presentes nos sistemas e plataformas de defesa dos Estados Unidos e que os militares dos Estados Unidos e os seus contratantes sequer saibam. Fecha aspas. É muito difícil supor que com os diversos colaboradores da China no Ocidente, como eu tenho mostrado, que com esses diversos infiltrados e colaboradores da China no Ocidente, é muito difícil supor que ela já não tenha atingido seus objetivos, pelo menos em grande parte. Objetivos que eles têm com essa tecnologia e com o efeito colateral de minar os sistemas ocidentais de defesa. Imaginem vocês, numa guerra, os sistemas de defesa do Ocidente, minados por essa tecnologia, não funcionarem a contento. A Meta, o Facebook, apresentou a nova geração dos seus óculos inteligentes desenvolvidos em parceria com a Ray-Ban. O modelo atualizado traz aprimoramentos em todas as suas funcionalidades, podendo ser usado para registrar fotos, vídeos e fazer transmissões ao vivo. O óculos da Ray-Ban, junto com a Meta, tem 2 dispositivos aqui nas hastes, na parte frontal, através do qual pode ser feitos fotos, vídeos e transmissões ao vivo. Portanto, uma pessoa usando um óculos insuspeito pode registrar muitas coisas. Várias informações e análises têm elevado a possibilidade de se configurar um cenário de colapso da internet no início de 2024. Um dos fatores, mas não só ele, tem sido determinadas orientações cibernéticas da China que podem estar sinalizando um ataque cyber em breve. Os chineses fizeram várias intrusões em portos e serviços públicos dos Estados Unidos, que, pelas suas características, levam a crer que são testes precursores que precedem um ataque. Vou repetir. Tudo leva a crer que essas intrusões chinesas são testes precursores que precedem um ataque cibernético. O Washington Post informou no dia 11 de dezembro que 2 dúzias de entidades críticas foram infiltradas durante o ano passado pelos militares chineses. Rex Lee, um consultor de segurança cibernética da MySmart Prevention, disse o seguinte, abre aspas, muito do que estamos vendo agora são ataques precursores que testam os níveis de segurança de infraestruturas críticas. E o fato de estarmos a começar a ver cada vez mais ataques genéricos à infraestrutura deveria alarmar a todos. Fecha aspas. Lee ainda acrescentou o seguinte, abre aspas, são os sistemas operacionais que suportam a nossa tecnologia, que estão sendo comprometidos. E como praticamente toda a nossa infraestrutura é desenvolvida na China, eles conhecem todas as backdoors. Qualquer coisa conectada à internet é vulnerável nesta guerra híbrida baseada em tecnologia. E isso significa que todos os conectados à internet são um jogo justo. Fecha aspas. Veja bem o que ele está dizendo, que a nossa tecnologia, todos os sistemas operacionais que suportam essa tecnologia, têm sua infraestrutura desenvolvida na China e que eles conhecem todas as backdoors. Backdoors são portas dos fundos pelos quais você entra no sistema. Bem, ele ainda fala daquilo que ele pôde detectar.
Mas Lee, numa demonstração de humildade, Lee afirmou ao final da sua declaração. Ele disse o seguinte, abre aspas, no entanto, é o que não está nas notícias e o que eles estão escondendo que me preocupa mais. Fecha aspas. Todos os preparativos parecem estar em conclusão para um ataque cibernético. Veja como os sistemas computacionais do Ocidente estão infiltrados. São tecnologias chinesas sendo usadas como a lidar, são programas maliciosos que já infectam, como eu já mostrei em várias situações, e são outras ferramentas de guerra cibernética que podem entrar pelas portas 137 ou portas dos fundos, das quais os chineses têm a chave. Praticamente todas as armas ocidentais dependem de programas de softwares para funcionar. Vejam, por exemplo, o caso do caça F-35, que é praticamente um computador voador. Comprometendo esses programas, esses softwares, as armas são inúteis. Por outro lado, com os sistemas e programas infiltrados, um cyberataque fica bastante facilitado. Segundo a Sky News, o Comitê Conjunto sobre a Estratégia de Segurança Nacional, JCNSS do Reino Unido, emitiu um relatório onde alertou o Reino Unido, para que o Reino Unido se prepare, porque ele pode ser paralisado a qualquer momento por um ataque cibernético. Vou repetir. O Comitê Conjunto sobre a Estratégia de Segurança Nacional do Reino Unido emitiu um relatório onde alertou que o Reino Unido pode ser paralisado a qualquer momento por um ataque cibernético. O quadro se agrava quando se vê a vulnerabilidade da infraestrutura de internet. Comentei já em vídeo anterior como os cabos submarinos se concentram no Brasil numa única praia no Ceará. Quando se trata de internet, temos várias questões associadas, desde a sabotagem física até o ataque hacker, sem esquecer também a questão do Sol. No início de novembro, o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, Virgínia, Estados Unidos, alertou que uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta e que considera um apocalipse da internet em 2024. Vou retornar. Peter Becker, um professor, alertou que uma enorme tempestade solar pode afetar todo o planeta e que ele considera um apocalipse da internet em 2024. Para vocês terem uma ideia, esse professor ele é responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares que possam prejudicar a tecnologia no mundo. Logo, ele é um especialista renomado no tema. Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o ciclo solar 25, que prevê uma supertempestade solar, deve acontecer antes do previsto. O pico do ciclo solar 25 era para ser no ano 2025, mas segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial, né, vai ser antes, deve ocorrer provavelmente em 2024. Você acertou. Ocorrer em 2024. Eles preveem que, além da internet, a rede elétrica, sistemas de navegação como GPS, satélites e equipamentos de comunicação podem sofrer danos que podem levar meses para serem reparados. Então, quando ocorrer a supertempestade, a ejeção de massa coronal do Sol, se for como previsto, o dano causado vai levar meses para serem reparados. Está lá na matéria desses especialistas. O presidente da ANSIT, do Brasil, que é uma entidade de tecnologia, Johan Dantas, classificou o evento da supertempestade solar como um desastre. Muito bem, eu pergunto aos senhores, tantos especialistas, ok? O Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, o professor Peter Becker, Johan Dantas, eles todos estariam avisando, pondo a sua credibilidade em risco, se essa probabilidade de ocorrência fosse irrelevante?
E aí você tem duas vertentes. Tem aqueles que estão avisando para um ataque cyber, ok? Que vai impactar a infraestrutura e a internet. E tem agora esses que estão avisando que é um fator exógeno, externo, que é uma explosão solar, uma super tempestade solar. Então, são vários fatores que estão concomitantemente fluindo para a mesma consequência. Parece, então, que todos estão ansiosos por avisar para que depois não sejam acoimados de dissidiosos. Barack Hussein Obama II financiou um filme na Netflix que traz mais um aviso nesse sentido. Chama-se Um Mundo Depois de Nós. Tem um enredo chato à beça, lento, cheio de mensagens raciais subliminares, com outro monte de mensagens tolas. É bem chatinho o filme, que é a cara do Barack Hussein Obama. Mas, nos minutos finais, deixa uma mensagem que vale a pena ouvir. Diante dessa possibilidade real, de tudo isso que eu mostrei, dessa convergência de avisos, seja na Inglaterra, no Reino Unido, seja nos Estados Unidos, seja do Peter Becker, seja de todo esse grupo, diante dessa possibilidade, que parece muito real, é prudente desenvolver um plano para lidar com esta situação. As pessoas individualmente precisam ter um planejamento para, em caso de falta de energia elétrica e internet, dentre outras coisas, poder suprir suas necessidades por várias semanas, bem como lidar com distúrbios civis decorrentes. É melhor ter um plano e nada acontecer do que ser colhido de surpresa numa situação de caos. Vou repetir, é melhor ter um plano e nada acontecer, tomara, do que acontecer, segundo estão sendo mostrado por vários especialistas, e você ser pego no meio do caos. Os avisos estão colocados. Lembre-se, eu estou falando para quem quer entender. Eu estou falando para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Só se desilude quem se ilude. Revejam o que eu disse no início deste vídeo. O tempo urge, por isso a orientação. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em andamento rápido e próximo do fim. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global está em processo de finalização. Grande abraço a todos.